Bom, são 6 horas e 10 minutos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. Amém? Hoje é o 10º dia da nossa campanha, Ultrapassando Limites, e nós vamos começar já orando. E eu peço a você que nesse momento nos acompanhe em oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este dia que Tu nos deste, pela noite que Tu nos permitiste. E nesse momento nós queremos colocar diante de Ti, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade, o Teu querer, os Teus planos, os Teus projetos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso ministério, nossos negócios, nossos pensamentos, nossa saúde, projetos, finanças, tudo seja feito como Tu quiseres, Pai. E por favor, Senhor, em nome de Jesus, envia anjos à nossa frente que vai endireitando o caminho tortuoso, abrindo as portas fechadas e arrebentando os ferrolhos de ferro. Que não venha ser eu nessa manhã, mas que seja o Teu Santo Espírito a usar-me conforme a Tua vontade e o Teu querer. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Maria Gonzaga, bom dia. Maria do Carmo, bom dia. Gente, olha, nós vamos estar falando hoje sobre um personagem da Bíblia, Sansão. Bom dia, Dejean. Sansão, tá bom? Se você estiver com a sua Bíblia e quiser nos acompanhar, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Nós vamos estar falando sobre Sansão, né? Os limites. Bom dia, Cleito. Os limites que aconteceram na vida desse personagem, tá? João, capítulo 13, e a gente começa o versículo 2, que diz assim: E havia um homem de Zora, da tribo de Daã, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Primeiro limite: Deus só permite situações, só permite limites em nossas vidas com propósitos. Deus não permite que nada, absolutamente nada, aconteça em nossa vida que não tenha um propósito. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós achemos que não merecemos passar por aquilo, mas é importante a gente estar entendendo isso. Há um propósito da parte de Deus. Por pior que seja, por mais ininteligível que pareça, mas Deus tem propósito. E ali estava, né? Manoá com sua mulher, que era estéril, não podia ter filhos. Era um limite imposto pela vida, mas sob o controle de Deus. Tá? Debaixo do controle de Deus. E no versículo 3 já diz assim: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Deus não faz nada sem antes avisar os seus. Prestou atenção? Deus não faz nada sem antes avisar os seus. E Deus tem atraído você para a nossa conversa aqui pela manhã, para que você esteja sendo instruído, para que você tome conhecimento do que Ele está a fazer, o que Ele está fazendo, do que Ele está trabalhando nos bastidores a teu favor. Tá? Então no versículo de número 5, diz assim: Porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aí vem a primeira colocação nossa aqui. Sansão está sabendo de nada, absolutamente nada do que está acontecendo no mundo naquele momento. Nada. Mas Deus escolhe ele, coloca ele no ventre de uma mulher que era estéril, tá? E ainda dá uns segmentos de como esse menino seria criado, né? Não passaria navalha sobre a sua cabeça, ele não poderia cortar cabelo, o cabelo ficaria sempre grande, né? E não tocaria nada que fosse relacionado à uva, em hipótese alguma. E que já veio determinado para ser
nazireu de Deus. Aí agora eu pergunto, qual era a opção de Sansão? Desculpem. Sansão, qual o direito que ele tinha de chegar e dizer, não, eu não quero ser isso. Olha, eu quero ser um garoto normal, eu quero viver minha vida, eu quero estar aproveitando a vida. Eu não quero ser nazireu de Deus, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei para que serve isso. Mas nós não temos direito de escolha, presta atenção sobre isso. Nós não temos direitos de escolha se quisermos ter vida de abundância conquistada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos direito de escolha dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus. Nós vemos isso lá no profeta Jonas. Ele achou que ele tinha direito de escolha. Não quero fazer. Não, eu vou para outro lugar, vou seguir minha vida. Só que ele não tinha esse direito de escolha. Por quê? Porque aquilo fazia parte do projeto de Deus para a vida dele, do plano de Deus para a vida dele. E tudo aquilo que faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida, nós não temos direito de escolha. A gente pode fazer que nem Jonas, pular para um lado, pular para o outro, tentar se suicidar, mas não vai ter sucesso. Porque Deus, quando ele determina, está determinado. Ele diz, operando eu, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. E nasce Sansão, uma criança já consagrada a Deus, sem ele nem saber o que era isso. Sem ter acesso a isso. Vê o seu cabelo crescendo, vê a sua mãe chegar a dizer para ele, você não vai estar tomando nada que seja relacionado à uva. E ele vai caminhando. Aí eu quero dizer para você, olha, escolha está no centro da vontade de Deus, que é a realização dos planos dele na minha, na sua e nossas vidas. Aquilo que ele direciona. E nós temos que acreditar. Nós temos que caminhar. Não temos opção. A opção da desobediência só vai trazer dor, sofrimento, e vamos realizar o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas com dor e com sofrimento. Então, em vez de ser com dor e com sofrimento, façamos com alegria, confiando no que Ele tem melhor para nós, né? E aí ele vai crescendo, essa criança vai crescendo, vai se tornando jovem, né? E aí já torna-se agora homem. E no versículo de número 25 diz assim, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Daã, entre Zora e Estaol. Propósito de Deus. Ele não queria, mas Deus chegava e tocava no coração dele. Quantas vezes nós passamos por essas situações? Nós não queremos, mas de repente a gente é tocado e a gente vai. E muitas das vezes apresenta-se limites. Mas aquilo ali já é Deus dirigindo. Ali é Deus, conduzindo a vida dele. Era Deus colocando em prática o projeto, o plano dele para a vida de Sansão. E o que você está passando nesse momento, presta atenção, o limite que se colocaram na sua vida, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus conduzindo a sua vida, para que aconteça o que Ele planejou, o que Ele determinou e que vai acontecer na sua vida. E não tenha medo, não tenha medo, porque Ele está no controle, Ele tem o controle disso na sua mão, né? E ele vai, numa dessas caminhadas, ele vai e olha uma mulher filisteia, que era inimiga do povo de Israel, e se enamora dele. E ele vai e chega para seu pai e fala, pai, olha, eu gostaria de que o senhor fosse lá e tomasse aquela mulher para ser minha esposa.
O pai e a mãe falam: mas o que é isso? Meu filho, você está louco? Você não sabe que os filisteus são nossos inimigos? Nos maltrata, nos pisam, nos menospreza. E você quer casar com uma mulher daquele povo? Será que aqui não tem mulher do seu povo para você casar? Mas olha o que diz a palavra aqui, no versículo de número 4 do capítulo 14. Mas seu pai e não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Eles não entendiam, eles não sabiam que aquele desejo de Sansão de casar com a filisteia vinha da parte de Deus, porque fazia parte do plano e do projeto de Deus. Não queira entender o agir de Deus. Não queira compreender o agir de Deus. Não queira ter domínio sobre o agir de Deus, mas apenas creia, tenha fé, acredite e faça. Tenha fé, acredite e faça. O pai e a mãe não podiam entender nada disso, mas o pai e a mãe deveriam se lembrar de que um anjo apareceu há muitos anos atrás, quando eles ainda não tinham nenhum filho, e disse: olha, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser nazireu, vai ser escolhido de Deus para libertar o teu povo. Mas não lembrou disso. Não se lembrou disso. É o que eu sempre disse: Deus, antes de fazer as coisas, ele avisa. Mas ele não avisa em cima da hora, não avisa na bucha. Muitas vezes ele avisa com uma antecedência muito grande mesmo. E o pai e a mãe de Sansão tinham esquecido isso. Quem sabe você esqueceu isso. É verdade, Gleicione, é difícil esperar em Deus, mas temos que confiar. Não temos que estar entendendo: eu não estou entendendo isso aqui, por que isso? Não é possível que isso venha de Deus, eu não acredito que isso venha de Deus. Eu quero dizer para você: vem de Deus sim. Não queira entender, não queira compreender, ainda que você ache que está tudo errado. Mas não está tudo errado não, está tudo certo. Não tem nada absolutamente errado. Apenas creia no agir de Deus na sua vida. Você não está à toa. Há um plano, há um projeto de Deus para a sua vida. Vença o limite de você querer ter o controle da sua vida. Você não tem o controle da sua vida. Quem tem o controle da sua vida é Deus. É Deus. Busque caminhar com Ele, é a melhor coisa que temos que fazer nas nossas vidas, ainda que nós não entendamos, ainda que seja difícil. Mas confie. E aí, o pai vai lá, né? O filho pediu, insistiu, vai, e aí pede, chama, né? Os pais dele, acerta tudo, e aí só um problema: os filisteus armam uma arapuca para ele, ele cai, né? E aí ele fica chateado, mata uma quantidade de filisteus, dá as capas que foram pedidos pelos filisteus, né? Que estavam ali fazendo parte da festa de Sansão, e ele vai embora. Quando ele retorna, né? Eles tinham dado aquela mulher para outro homem, e ele fica revoltado, pega algumas raposas, amarra tochas, toca fogo, solta no campo dos filisteus, promove um grande incêndio. Os filisteus, em represália, vêm e matam aquela mulher e a sua família. Você pode dizer assim: mas que miséria, desculpe a palavra, que desgraça aconteceu na vida desse homem, sabe? É porque não estava entendendo que tudo ali fazia parte do plano de Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus.
E Deus está usando a mim, Deus está usando a você para libertar o povo do pecado, da morte eterna, para a vida eterna. Tirar da morte eterna e trazer para a vida eterna. Eu e você somos instrumentos de Deus para isso. A gente não está entendendo nada, a gente não está compreendendo nada do que está acontecendo nas nossas vidas. Poxa, eu estou triste, como é que acontece uma coisa dessa? Sansão ficou triste, claro que ele ficou triste, ficou revoltado, partiu para cima. E aí a coisa vai continuando na vida de Sansão. E Sansão tem outras experiências em que ele vai estar guerreando contra os filisteus. Em uma oportunidade, ele mata 1000 apenas com uma queixada de burro. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou dele e fez com que ele exterminasse aquele exército ali de 1000 homens, apenas com a queixada de burro. Entendam uma coisa: o Espírito Santo de Deus não vai me apossar nem de mim nem de vocês. Vocês sabem por quê? Porque ele já habita dentro de mim e habita dentro de você. E ele vai nos usar para estarmos ganhando vidas para Jesus. Vida para Jesus, tá? Mas eu vou para a rua, vou pregar, vou fazer isso. Ele tem as estratégias. Ele não tem uma estratégia só. Ele tem várias estratégias. Deus é um maior estrategista que possa existir. E você precisa se deixar conduzir. Você precisa, para que você seja o instrumento que ele quer. Mas no caminhar da vida de Sansão, aí agora vem um contratempo. Sansão conhece uma mulher chamada Dalila. E ele se apaixona por essa mulher. Ele se enamora dessa mulher. E ele estava sendo sincero, ele amava essa mulher. Mas nos bastidores, os filisteus chamaram aquela mulher e falaram assim: olha, eu vou te dar um dinheiro aí grande para você descobrir de onde vem a força desse homem, para a gente poder destruir esse homem. Olha, é complicado. É complicado quando nós nos deixamos levar pelo sentimento e saímos da razão. É complicado. E ela começa então, sabe, a fazer um jogo de sedução, para que ele conte para ela qual é o segredo dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que é entre você e Deus é entre você e Deus. Abraão, ele se complicou porque era entre ele e Deus. Não era entre ele, Sara e Deus. Não era. Era entre ele e Deus. Mas ele deu ouvido em um determinado momento a Sara e fez bobagem. Daí nasceu Ismael com outra mulher. Então eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção. Aquilo que é entre você e Deus acabou. É entre você e Deus. Não ande falando por aí. Não ande contando. Não faça isso. Porque as pessoas vão te prejudicar. As pessoas vão te prejudicar. Há um adágio popular que diz que coração de gente é terra que ninguém vai. Então, preste atenção sobre isso. A derrota de Sansão foi quando deixou de ser entre ele e Deus. E ele, confiando naquela mulher que ele amava, passou a ser entre ele, Deus e aquela mulher. E ele abriu o seu coração inocentemente, sem pensar nas consequências. Mas por trás, o inimigo de nossas almas, nos bastidores, estava armando contra ele. Então eu quero que você fique atento. Presta atenção aqui, atenta. Por trás dos bastidores, o inimigo está armando contra a sua vida. Você entende isso?
Entende? Então, nos bastidores, o inimigo de nossas almas está armando contra a sua vida para te derrotar, para te derrubar, para te humilhar, para te pisar, porque esse é o propósito dele: matar, roubar e destruir. E isso só pode acontecer se você abrir a brecha de deixar de ser entre você e Deus. Então, nessa noite, ou nessa manhã, eu quero deixar isso bem claro para você. É entre você e Deus, e mais ninguém. É só você e Deus, é suficiente. Ah, mas eu estou com aquela vontade de falar, de contar. Não, não faça isso, por favor. Foi a derrota de Sansão. Ela tentou a primeira vez, tentou a segunda vez, aí chorou: você não confia em mim, você não me ama, ai, que coisa terrível. Ele abriu o coração dele e contou aquilo que era entre ele e Deus, e ela pegou isso, passou para os inimigos vieram, rasparam a cabeça dele, e Deus se afastou. E Deus se afastou. Saul era entre Saul e Deus, mas num determinado momento ele recebe uma ordem de Deus e deixou de ser entre ele e Deus, porque ele tentou agradar aqueles que estavam com ele fazendo aquela campanha de estar derrotando os amalequitas. E quando ele fez isso, o Senhor se afastou dele. Eu estou te falando nessa manhã: não faça isso, para que o Senhor não se afaste de ti e o inimigo te pegue. É entre você e Deus? Deixa você e Deus. Você fez um voto entre você e Deus? É você e Deus. Se Deus escolheu você, Deus está usando você, é entre você e Deus. Não fique passando para A, para B, para C, para D. Não, é entre você e Deus. Aí pegam ele, vazam os olhos deles, arrancam os olhos dele, ele fica cego. E agora serve de chacota. Não enxerga mais. E quem sabe nessa manhã, Deus está falando com você: meu filho, minha filha, você não está enxergando, você não está vendo. Você precisa voltar a ter comunhão comigo, você precisa voltar a ter intimidade comigo. E foi assim com Sansão. O Espírito Santo tinha se afastado da vida dele. Aí pegam ele, levam ele para estar fazendo brincadeira num templo lá de Dagon. Tinham mais de 3.000 pessoas, com príncipe, com tudo. E ele pede lá uma pessoa que leve ele aonde estão os pilares que sustentam o templo, e fala com Deus: Deus, mais uma vez me dá uma chance. Me dá uma oportunidade, Deus. É comigo agora o Senhor, para que eu morra, mas mate esses filisteus todos e cumpra a missão dele. Você não precisa passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Você não precisa passar por isso. Você precisa se posicionar, que é entre você e Deus. E não querer entender, não querer compreender, é se deixar levar. É deixar Deus fazer. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou assim? Por que isso? Chega de questionar. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Amém? Hoje você vai ficar com essa palavra dentro de você. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E entenda que é entre você e Deus e mais ninguém. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Porque é entre você e Deus e mais ninguém. Passei um pouquinho hoje, são 6 horas e 34 minutos. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, e a ti seja a honra, a glória, a louvor, a adoração. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta palavra, que possamos ter um dia e uma perfeita comunhão entre nós e o Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.
Queridos, me perdoe eu ter passado um pouquinho do tempo, tá? Eu não gosto de fazer isso, que eu sei que vocês vão trabalhar agora, tá? Foram 5 minutinhos, me perdoe em nome de Jesus. Um bom dia para vocês e não esquece, deixa Deus ser Deus na sua vida.